Deixa eu compartilhar com vocês aqui 40 minutos. Uma palavra que o Espírito colocou no meu coração. Romanos 1,17. Os irmãos entenderam? Diga amém. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Diga comigo, de fé em fé. Como está escrito. O que está escrito? O que está escrito? O que significa o justo viverá pela fé? Nós estamos falando de tempo. Diga, tempo. Diga outra vez. Diga outra vez. Diga outra vez. Nós estamos falando de tempo. Tempo. O justo viverá. A Bíblia não está dizendo que o justo, o homem e a mulher que confia em Deus, existem fases em que ele confia plenamente e outras fases em que ele deixa de confiar. Ele confia o tempo todo. Ele viverá pela fé. Por isso que a vida dessa pessoa, ela é marcada pelo sobrenatural. Ela é marcada pelo testemunho sobrenatural. Ela é marcada por experiência sobrenatural. Porque ele nunca trata nenhuma situação da sua vida de forma natural. Ele nunca encara nenhuma situação, nenhuma adversidade, nenhum problema. Ele nunca encara isso de forma natural. Ele sempre vai para o sobrenatural, porque lá é o lugar onde ele vive. Lá é o lugar onde ele está. Então, o justo viverá por fé. Então, as suas experiências com as adversidades, com os problemas, com os desafios, ela é sempre tratada no sobrenatural e nunca no natural. É isso que significa viver por fé. Não há uma oscilação. Não há aquele momento em que você acredita que tudo vai muito bem, sabe? Mas aquele outro momento em que você agora traz no coração uma certa incerteza. E então você começa a falar de forma natural. O justo viverá por fé. Então, nós precisamos manter uma constância. Diga, uma constância. Diga outra vez. Uma constância. Nós não podemos viver vacilando entre a fé e a dúvida. Ora fé, ora dúvida, ora fé. Ora trato algo na esfera sobrenatural e ora eu trato algo na esfera natural. Não, eu trato tudo na esfera espiritual. Eu vejo tudo a partir do sobrenatural e nunca a partir do natural. Quantos me entenderam? Diga amém. Então é isso que significa viver por fé. Então, quando eu olho para as minhas últimas atitudes, quando eu faço uma avaliação das minhas últimas ações, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um caminho, uma jornada em que eu estou oscilando entre o natural e o sobrenatural, ou estou mantendo uma vida sempre no sobrenatural. Isso é viver por fé. Diga, isso é viver por fé. E o que é a fé? O que é a fé? Há dias atrás tratamos sobre isso aqui, mas agora eu quero ser mais enfático com você. O que é a fé? Fé nada mais é do que a expectativa de um mover sobrenatural, de uma ação confiada em Deus. Então, quando eu pratico uma ação confiada em Deus, essa ação vai gerar em meu coração uma expectativa. A expectativa de que haverá um mover sobrenatural. Então, quais expectativas eu trago no meu coração hoje? Qual expectativa eu tenho hoje? Entenda. Se não há uma expectativa, é porque não houve uma ação confiada em Deus. Quando há uma ação confiada em Deus,
esta ação vai gerar uma expectativa. Porque toda ação confiada em Deus, ela vai trazer um mover sobrenatural. Então eu estou agora no aguardo desse mover sobrenatural. Eu estou no aguardo desse milagre. Eu estou agora na expectativa desse milagre. Quantos irmãos estão me entendendo? Levante a sua mão. Amém ou não amém? Então, é importante você entender esse conceito de fé. Não é? Se não houver uma ação, diga uma ação. Então, fé não é esperar por um milagre. A fé é a ação que vai gerar um milagre. Quantos me entendem, digam amém. Então, eu abro uma pergunta para os irmãos aqui nessa noite. O que o diabo quer de você? O que o diabo quer de mim? Vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. O tema dessa noite é: o que o diabo quer de você? O que o diabo quer de você? Vamos lá. Tiago, capítulo 1, 1 até o 3. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Versículo 2, olha. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Preste atenção nesse texto. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Volte ao versículo 2. Nós precisamos entender algumas coisas nesse texto. Precisamos entender algumas coisas nesse texto. Pelo menos há 4 coisas para nós compreendermos nesse texto. Primeiro, passaremos por diversas provações. Isto é um fato. Versículo 2. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. A palavra provação, ela traz dentro dela tentação, ela traz dentro dela adversidades, ela traz dentro dela problemas, ela traz dentro dela testes. Então, Tiago está dizendo, irmãos, saiba de uma coisa. Todos nós passaremos por várias provações. Então não é uma, não é 2, não é 3. Ou seja, a minha vida, a sua vida, ela está cheia de provações. Ela está cheia de testes. Ela está cheia de adversidades. Mas veja o que ele diz, que nós vamos passar por elas. Isso é importante. Porque há pessoas que ficam preocupadas e assustadas, pensando que não vão passar. Mas ele diz, passaremos. Então, filho, você não foi a pessoa escolhida para ter um problema. Eu não fui uma pessoa escolhida para ter um problema. Ninguém foi escolhido para ter esse, aquele ou aquele outro problema. Tiago está dizendo que todos nós passaremos por adversidades, todos nós passaremos por provações. Ele diz quantos? Todos nós. Todos nós. Então você não foi premiado com uma crise financeira, você não foi premiado com uma traição, você não foi premiado com uma enfermidade, você não foi premiado com desemprego, você não foi premiado com uma falência nos negócios, você não foi premiado com esse problema. Todos nós passaremos por provações. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro dentro de nós. Segundo, ele diz, ele não está dizendo que, e aqui nós temos uma interpretação muito equivocada, né? Ele não está dizendo que essa provação é algo prazeroso. Porque quando você ali, lê o versículo, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passar. Vem cá, peraí. Quem está com problema de saúde está alegre? Eu não consigo ficar alegre com dor. Você consegue ficar alegre com dor? Você está com o corpo todo dolorido e está rindo. Por quê? Estou com o corpo cheio de dor.
Mas há muitos irmãos que entendem dessa forma. Você está sofrendo, você tem que estar alegre por causa do sofrimento. A alegria que ele está se referindo a ela, não é alegria pelo sofrimento. Eu acredito que é impossível alguém ter alegria porque está devendo. Você está devendo o mundo inteiro e faz uma festa. Por quê? Não, estou alegre. Estou devendo todo mundo. Eu não acredito que ninguém vai dar uma festa porque o casamento está acabando. Apesar que alguns dão, né? Mas só um lado que dá festa, o outro lado não. Mas onde sofrimento gera alegria? Mas a maioria de nós toma esse texto e diz: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quando ele usa o termo passar por várias provações com grande alegria, nós não consideramos o problema como alegria, mas nós consideramos uma coisa. Nós consideramos que esta provação, ela será vencida. Esta é a minha alegria. Não é o problema que me traz alegria, não é a provação que me traz alegria, mas a minha alegria está no Senhor, que me fará passar por esta provação e chegar do outro lado do vale da sombra da morte. Esta é a alegria que ele está se referindo. Não é a alegria pelo problema. Não é alegria pela doença, não é alegria pelo problema, não é alegria pela dor, não é isso que ele está dizendo ali. É a alegria que você traz dentro de você, de que você já é um vencedor. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, eu posso estar com uma carga nas costas, mas eu não estou alegre por causa da carga. Eu estou alegre porque eu sei que Ele vai remover essa carga de mim. Eu estou devendo, mas não estou alegre porque eu estou devendo. Eu estou alegre porque eu sei que o meu Redentor vive. E que numa hora dessa ele vai se levantar e na terra dos viventes eu verei a sua glória outra vez. Essa é a minha alegria. Eu vou ver a sua glória outra vez. Você veja como que a gente meditar um pouco no texto, como que muda tudo. Quantas vezes você já mandou alguém que está quase morrendo com um problema ficar alegre? Irmão, a Bíblia diz que você tem que ser alegre no problema, ficar alegre com essa doença. Não, jamais. A minha alegria está no meu Redentor que vive. E que Ele vai se levantar e na terra dos viventes eu vou experimentar, vou ver a sua glória outra vez. Outra coisa, a alegria não está na provação. Está no fato de que você vai passar por ela. 4. Não é você que está sendo provado. Olha o versículo 3. Veja se é você que está sendo provado. Veja se é você. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Espera aí. É você ou a fé que você tem que está sendo provada? É a fé que você tem que está sendo provada. Não é você que está sendo provado. Mas o que está sendo provado é até onde a sua fé resiste. Até onde a sua fé aguenta. Até onde a sua fé vai? Qual é o limite da sua fé? Se a sua fé é uma fé curta ou se a sua fé é uma fé ilimitada. Então não sou eu que está sendo provado. A minha fé, a fé que está em mim é que está sendo provada. Então aqui que está o nosso problema. Já estou caminhando para o final da mensagem. Aqui está o problema. Se o diabo conseguir separar você da sua fé,
terá tirado toda a sua capacidade de vitória. Se o diabo conseguir separar você, desconectar você da sua fé, ele terá tirado de você toda a sua capacidade de vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se o diabo consegue nos separar dela, nós perdemos toda a expectativa de um mover sobrenatural. E tudo que o diabo quer tirar da gente é a fé. Tudo que o diabo quer tirar de nós é a fé. Então aqui está o nosso grande problema. O diabo não quer a sua saúde. O que ele vai fazer com ela? O diabo não quer o seu dinheiro. Eu nunca vi um Zé Pilintra com um copo de cachaça na mão. O que ele vai fazer com o seu dinheiro? Ele não quer o seu carro. O que ele vai fazer com o seu carro? Ele não quer a sua casa. O que ele vai fazer com a sua casa? Ele não quer a sua mulher. O que ele vai fazer com ela? O diabo levou minha mulher. O que você acha que ele vai fazer com ela? Ele não quer o seu marido. O que você acha que ele vai fazer com ele? Estou tentando abrir a sua mente aqui nessa noite. Nada daquilo que você pensa que o diabo quer tomar de você interessa para ele. Só tem uma coisa que você tem que interessa para ele. E o dia que ele conseguir tirar isso de você, ele anula completamente você. Porque o dia que ele tira de você a sua fé, não tem mais cura. Quando ele tira de você a sua fé, não tem mais prosperidade. Quando ele tira de você a sua fé, não vai ter mais comunhão dentro da sua casa com a sua família. Quando ele tira de você a sua fé, não tem mais porta aberta de bons negócios. Quando ele tira de você a sua fé, sua célula não cresce mais. Quando ele tira de você a sua fé, você como pastor, cria uma mentalidade onde você leva a igreja ao sofrimento e à dor. Porque ele tirou a sua fé. Então quando ele tira a sua fé, ele te anula completamente. Então por isso nós temos alguns choques, algumas crises que é gerada na igreja, quando um fala no nível da fé, Marcelo, e o outro responde no nível da natureza. Enquanto um fala daquilo que os olhos não estão vendo, o outro só fala daquilo que os olhos estão vendo. Mas você já notou que mesmo assim as pessoas confessam a fé? Quando não a tem mais? Me parece que quando o pastor Joshua esteve aqui, ele contou uma experiência para nós, me parece, porque quando ele contou essa experiência semana passada, numa reunião de pastores e líderes lá em Brasília, ele falou sobre isso e parece que eu já tinha ouvido essa história. Eu não me lembro se foi aqui, se foi quando eu estive nos Estados Unidos com ele, que ele falou isso para a gente. Mas ele disse que uma vez, alguns anos atrás, ele foi para uma conferência de jovens e levou os jovens da igreja com ele. E tinha lá uns 3.000 jovens e eles estavam cantando aquela canção, eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio no sobrenatural. E diz ele que estava uma glória, sabe, uma presença de Deus que você podia pegar. E todo mundo cantando, os jovens saltando, chorando, gente caída no chão. E diz ele que também estava cantando, e daí a pouco ele ouviu uma voz forte no ouvido dele, dizendo assim, para. Diz ele que tomou um susto, olhou, não viu ninguém perto dele. Está todo mundo. E ele voltou de novo, eu creio em ti, eu creio no sobrenatural. A segunda vez a voz falou para ele, para.
Ele tomou outro susto, que a voz ficou mais forte. Ele falou, alguém está brincando comigo aqui? E ele que voltou a cantar com a turma de novo. E aí veio a terceira vez. Dizer que foi uma voz quase que deixou ele surdo, ensurdecedora. Para! Dizer que parou, falou, peraí. Só pode ser o Espírito Santo. Mas ele ficou quieto. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, para de cantar. Você não pode cantar essa música. Ele diz ele que eu não posso, o Espírito Santo, não pode. Porque você não crê em mim. Ele disse, mas é claro que eu creio. Ele disse, você não crê em mim. Vou te provar, vou te mostrar que você não crê em mim. Veja se eu não te conheço. Você não chama as pessoas na frente, lá na sua igreja, para orar por elas. Você não chama o doente. Você não chama a pessoa perturbada. Você não chama a pessoa com problema para você pôr a mão sobre ela e orar. Sabe por que você não faz isso? Por causa da sua reputação. O que você diz? E se eu orar e eu profetizar, e a oração e a palavra profética que eu liberar, não produzir na vida da pessoa o que eu estou dizendo para ela, com que cara que eu vou ficar? E você vem cantar para mim que crê em mim? Os mosquitos vão tudo cair agora. Vocês entenderam ou não? Nós estamos declarando algo que não temos. Porque se temos, a gente faz. Se não tem, não faz mais. Então, gente, quantas coisas que nós já deixamos de fazer e que nós fazíamos, onde o sobrenatural era algo natural para nós. O sobrenatural era natural. Hoje o sobrenatural está tão distante, mas tão distante, que nós sequer ousamos orar sobre aquilo. Ousamos profetizar sobre aquilo. Ousamos proclamar um mover de Deus. Não ousamos mais fazer isso. E declaramos que andamos por fé. Quando o texto de Romanos diz de fé em fé, ele está dizendo de fé em fé. Sabe o que eu entendo? De fé em fé é um passo à frente, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Você está em movimento para frente. Mas não é de fé em fé, de ré. De ré em ré. Veja até onde a sua vida já foi. Veja os níveis que você já alcançou. E avalia onde você está hoje. Avalie onde você está hoje. Avalie suas finanças hoje. Avalie sua família hoje. Avalie a sua célula, avalie seu ministério, avalie seu chamado. Avalie a sua vida. Em todas as áreas para ver onde você está. O que você tem dito? O que você tem falado? O que você tem feito? Quem está comigo aqui? Amém ou não amém? Então nós estamos falando de fé em fé. Então a nossa fé, ela é provada. E ela produz a perseverança. Eu gosto mais da palavra persistência. O que é persistência? Persistência é você se manter ali até a porta abrir.
Persistência é você manter-se naquela posição em que você declarou, naquela posição em que você orou, e você permanece ali até que a porta se abre, até que o testemunho venha, até que o mover sobrenatural apareça, e aí você vai testemunhar disso. A cura, a provisão, o crescimento de uma célula, iniciar uma casa de paz, chamar alguém para uma casa de milagres. É tremendamente desafiador. Quando Satanás consegue, por meio de problemas, separar você da sua fé. O simples convidar alguém para participar de uma casa de milagres na próxima semana para você, desafiador, é o fim do mundo. Ah, vou convidar um doente, vou convidar um endividado, vou convidar um perturbado, vou convidar não sei quem. Mas e se ele for para a casa de paz e não acontecer nada? O que ele vai falar para mim depois? Aonde está a sua fé? Vocês entenderam? Aí você está aqui, eu creio em ti. Eu creio no sobrenatural. Mas eu não vou levar esse irmão na célula, não. Sabe lá, esse negócio falha lá, ó. Depois eu falo, olha, fui lá 7 semanas, não aconteceu nada comigo. O que eu vou dizer para ele? Aonde foi? Pergunta para quem está ao teu lado, cadê a sua fé? Ela foi tirada, ela foi roubada. E você não percebeu que está sem ela. Porque você não consegue mais uma ação. Você não consegue mais uma ação, você não consegue mais proclamar, você não consegue dizer para alguém que você vai levar para o encontro com o amor de Deus, você não consegue dizer para ela, olha, você vai para esse encontro, é 2 dias que nós vamos estar no acampamento, nesses 2 dias você vai experimentar o poder de Deus e você vai voltar transformado para casa. É assim que a gente leva as pessoas para o encontro. Mas aonde está a fé? Satanás já tirou a sua fé, roubou a sua fé num problema, numa adversidade, numa tentação. Cadê a fé? Você não é capaz de profetizar mais isso para as pessoas. Você é capaz de dizer para elas assim, olha, vai ter um encontro aí com o amor de Deus no final de semana, né? Vamos lá, rapaz, sacrifica aí, quem sabe Deus. Não é quem sabe Deus, não. Deus vai transformar a sua vida. Não é quem sabe, não. Vai lá, talvez. Sabe, vai ser muito bom. Você vai se sentir bem, não. Você vai lá e Deus vai transformar, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai libertar você dessa prisão. Deus vai abrir essa porta para você. Deus vai tirar esse vício de você. Deus vai salvar você, vai te dar a vida eterna. E ainda vai batizar você com o Espírito Santo. Mas se você está separado da sua fé, então sequer você consegue desafiar alguém para ter um encontro com o amor de Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Sequer você consegue fazer isso. Porque Satanás conseguiu separar você da sua fé. Tudo que ele quer de você é a sua fé. Sem a fé você não ora. Alguém um dia me perguntou, por que as pessoas não oram mais na igreja? Porque não tem mais fé para orar. Porque eu só posso orar, ou eu só oro, quando eu sei que eu vou ter uma resposta. Então as pessoas perderam a fé, por isso não estão orando mais. A posição mais cômoda que você pode ter na sua vida é você ser um religioso. Porque um religioso, ele nunca cobra dele mesmo crescimento. O religioso, ele sempre cai na mediocridade. Naquela palavra que a gente fala não é procrastinar, não. Não, também não é na mesmice. Zona de conforto, tem outra mais pesada. Tradição também. Tudo que vocês estão falando não acontece, mas tem uma mais... Comodismo também. Tédio, negligência. Tudo isso aí. Ai, mas eu vou falar uma coisa que eu não sei se cabe. É um famigerado.
Toda pessoa quando cai da fé, ele só sabe fazer duas coisas, lamentar e reclamar, reclamar e lamentar. Ele foi separado da fé. Então ele não consegue ver mais com os olhos do Espírito. A Bíblia diz, nós não andamos por vistas. Nós andamos por fé. Sabe por quê? Porque quando eu ando pela fé, a fé me diz como que as coisas vão ficar no futuro. A fé muda o rumo e o destino das coisas. Então, sem a fé você não ora, você não jejua. Jejuar para quê? Sem a fé você não lê a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia igual lê um jornal. Nada que está escrito ali é capaz de entrar no coração dele para transformar aquela palavra em ação. Quem está comigo? Lê, só para criticar os outros. Tem gente que lê a Bíblia só para criticar os outros. Você viu o que é que está escrito lá? Olha, a Bíblia manda isso. Só lê para criticar os outros. Só estuda a Bíblia para julgar os outros. Mas enquanto ele está julgando alguém, alguém está crescendo. E ele, como juiz, está ficando. Ô irmão. Vou te falar uma coisa agora muito poderosa. Quando Satanás consegue separar você da sua fé, ele anula, diga, ele anula. Ele anula a sua autoridade. Autoridade é uma coisa. Fé, autoridade é aquilo que Deus diz que você pode fazer. Fé é você fazer. A autoridade é aquilo que Deus diz que você pode. E fé. A fé é o que eu faço. Fé não é o que Deus diz que eu posso. Fé é o que eu faço. A autoridade eu tenho, mas eu tenho fé para liberar essa autoridade. São duas coisas completamente distintas uma da outra. Você tem autoridade, mas você tem a fé. Você tem a unção, mas você tem a fé para liberar a unção. Você imagina um policial. O policial está fardado, está em serviço, e ele está na porta de uma loja. Entra um assaltante. Ele assalta a loja, limpa o caixa, pega tudo, coloca dentro de uma mala. E quando ele sai da porta, ele dá de cara com o guarda. Mas como que está o guarda? Mas não é uma autoridade? Mas só a presença daquela autoridade, é suficiente para o ladrão se sujeitar a ele? Não é. Ele tem a autoridade, mas para aquela pessoa, para o ladrão sujeitar a ele, ele precisa agir. Ele precisa agir. Ele vai dar uma voz de comando. Ele vai sacar a sua arma. Ele vai se atracar com aquele bandido. Quem está me entendendo? Porque ele tem autoridade. Eu não vou fazer isso. Você também não vai fazer isso. Mas quem tem autoridade, pode fazer. Mas e se tem autoridade e não faz? Quem está me entendendo? O mundo está vivendo hoje uma crise de autoridade.
O mundo está vivendo hoje uma crise de autoridade. Satanás tem conseguido confrontar as autoridades. E vou te falar uma coisa, dentro da igreja, Satanás tem anulado a vida daqueles que Deus ungiu. Porque não é a unção que libera a fé, gente. É a fé que libera a unção. Eis que vos dou autoridade para pisar. Veja bem, eis que vos dou autoridade para pisar. Eis que vos dou autoridade. Mas e se você não pisa? A autoridade é para pisar. Não é para cobras, serpentes e escorpiões olhar para vocês. Oh, ele tem autoridade. Meu, levanta o pezinho aí para mim entrar debaixo. Não é isso. Não é isso. Agora, a fé exige ação. Diga, a fé exige ação. Por que então não oramos? Por que então não profetizamos? Por que não ofertamos? Por que não dizimamos? Porque a fé foi tirada. Eu creio em ti, eu creio no sobrenatural, mas não tem ação. Quem está comigo, diga amém. E para encerrar, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Deixa eu trazer um consolo para você. É só uma confirmação de Tiago. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Eu quero ficar só na primeira parte ali. Não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse humana. Minha tradução diz diferente. Ali é só uma questão de tradução. Diz assim: não sobreveio sobre você nenhuma tentação que também não tenha vindo sobre outros humanos. Não vem sobre você nenhuma tentação que também não tenha vinda sobre outros humanos. Então, olha para mim. Presta atenção. O que eu passo, você passa. O que você passa, eu passo. Os problemas financeiros que eu passo, você passa. Os problemas financeiros que você passa, eu também passo. Os problemas de família que eu passo, você também passa. Os problemas de família que você passa, eu também passo. As angústias e tristezas que você passa, eu também passo. As angústias e tristezas que eu passo, você também passa. As traições que eu passo, você também passa. As traições que você passa, eu também passo. A vontade de chutar tudo para cima e sair correndo, que você tem vontade de fazer, eu também tenho. A vontade de chutar tudo para cima, que você tem de fazer, eu também tenho vontade de fazer. Essa pessoa do seu lado, a mesma coisa. Eu não tenho problemas que você nunca teve. E você não tem problemas que eu nunca tive. Essa pessoa do seu lado nunca teve problemas que você nunca teve. E você nunca teve problemas que ela já teve. Paulo está dizendo isso. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum. Essa tradução aí, ó. Que não fosse comum aos seres humanos. Que não fosse comum a todos os homens. É comum. Diga, é comum.
Então, filho, não caia nesse engano. Não caia nesse engano. Por favor, não caia nesse engano de que para você as coisas são mais difíceis, que para os outros as coisas são mais fáceis. O que você está passando hoje, alguém já passou no passado. O que você está passando hoje, alguém pode até olhar para você assim, mas ela vai passar no futuro. Não é praga, não. Você pode pensar que é praga, mas não é. Você também vai passar. Porque é comum a todos. Diga, é comum a todos. Quem está me entendendo? Diga, é comum a todos. Então nós precisamos ter isso muito claro. Sabe? Quando Paulo pega lá em Romanos, né, o Corinto, capítulo 1 ou 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo começa a descrever tudo que ele passa, tudo que ele passou até aquele momento. Traição, falsidade dos irmãos, abandono, barco que afundou, naufrágio 2 vezes, prisão, mais o quê? Frio, fome. Quem está dizendo isso é um apóstolo. E ele mesmo escreve que a tentação, que a provação é comum a... Ele falou, gente, eu também passei por isso. Meu barco 2 vezes naufragou. 2 Coríntios 11, 25. Projeta aí, vamos ler para a gente terminar e orar. 2 Coríntios 11, 25. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes o barco afundou com ele. Eu não andava com esse cara, não. Na 3ª eu não entrava no navio com ele, não. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, só em cima de uma taubinha. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos nos falsos irmãos. Meu Deus do céu, só perigo, o que é isso? Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. 29. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Que eu não me escandalize também? Tudo que o diabo quer tirar de você é a sua fé. Porque ele se tirar de você a fé, se ele separar você da fé, tirou toda a possibilidade de vitória que você tem. Guarde a sua fé, irmão. Essa é a palavra que o Espírito Santo me deu nessa noite. Se ela ficou para trás, você vai buscá-la nessa noite pela ousadia. Você vai buscá-la nessa noite pela coragem. Fé é a expectativa. O que é fé? É a expectativa de um mover sobrenatural, de uma ação confiada em Deus. Se eu tenho uma ação confiada em Deus, isso vai gerar em mim uma expectativa. Vai haver um mover de Deus. Eu vou ter uma experiência com o sobrenatural. Digo aleluias. Vamos ficar de pé.